Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Estamos chegando aqui no canal Rodrigo Oliveira Narrador. Vamos falar a respeito aí de Eduardo Tchatchocouré. Está de volta ao Internacional. Rapaz, dividiu, né? Dividiu torcida, influenciadores, cronistas isentos. É um nome que gera muita polêmica. E não só no Rio Grande do Sul, mas também em todo o país. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você aqui se inscrever no canal, ativar aí as notificações clicando no sino, deixar o teu like, comentar e compartilhar. Bueno, meus amigos, vamos lá então. Eduardo Tchatchocouré é técnico do Internacional, ele acertou o seu retorno na última segunda-feira, foi anunciado na terça-feira, chegou na quarta-feira e nessa quinta-feira já comandou o primeiro treinamento. E naquele estilo Tchatchocouré, né? Muita intensidade, né? Explorando, né, essa questão física dos jogadores, como é o jeito que ele gosta que seus times atuem ao longo das partidas. Mas o que chamou a atenção foi a repercussão em relação ao nome de Eduardo Cudê. Bom, primeiro vamos começar pela demissão do técnico Mano Menezes, né? Já fazia tempo que o time do Mano vinha jogando bem pouquinho futebol e era necessário uma mudança na Casa-Mata Colorada, já que o Mano Menezes teve ao longo desse período mais de 6 meses para montar um time em função do seu principal jogador, a sua principal contratação, que foi o Ener Valencia. Não conseguiu fazer isso. O Internacional vinha jogando pouco, em alguns momentos mantinha aí um período sem perder, mas sem convencer absolutamente ninguém. Até uma criança, né, de 4 anos ia para frente da televisão assistir os jogos do Internacional e ficava assustado com aquilo que estava vendo. Bueno, mas não apaga aquilo que o Mano Menezes fez no Internacional. É importante a gente salientar isso, porque às vezes o pessoal esquece, né, aquilo que foi feito e aquilo que não foi feito. O Mano Menezes fez um grande trabalho em 2022. Levou o Internacional ao vice-campeonato brasileiro, na realidade a segunda colocação, né? Porque no Campeonato Brasileiro do ano passado ninguém disputou realmente com o Palmeiras, né? O Palmeiras foi campeão com antecedência e o Internacional chegou na segunda colocação. O campeonato de pontos corridos, ele traz isso, né? Você ser vice-campeão é quando você disputa ponto a ponto, rodada a rodada, e chega na última rodada o adversário, ele acaba sendo melhor que você. No caso, o Internacional chegou na segunda colocação e nunca esteve efetivamente lutando, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Mérito do Mano, que conseguiu organizar, conseguiu aglutinar o time, conseguiu fazer o time render. Mas, claro, teve alguns asteriscos na campanha do Mano na temporada passada, como, por exemplo, né, a eliminação para o Melgar na Copa Libertadores da América. Na Copa Libertadores, não, perdão, na Copa Sul-Americana, né, acabou também pesando em cima do treinador. Em 2023, né, o Internacional teve aquilo que não teve nos outros anos, né, praticamente mais de um mês só de treinamento, só de pré-temporada. Coisas que os clubes brasileiros gostam de reclamar muito, que não tem tempo, né? O Mano Menezes teve, a maioria dos clubes brasileiros tiveram esse período, até porque no final do ano passado nós tivemos a Copa do Mundo, que foi no Catar. Bueno, mesmo tendo todo esse período, mesmo tendo todo esse trabalho que poderia ser desenvolvido durante a pré-temporada e logo no começo do ano, quando a direção do Inter, né, acertou a contratação do Ener Valencia, e aí bastava ao técnico montar o seu time em função do seu principal jogador, pegar um jogador no elenco ou na categoria de base com a característica do Ener Valencia e moldar o time em cima dele. O Mano não conseguiu fazer isso, né? O Mano não conseguiu fazer isso. E o Inter jogou muito pouco no Campeonato Gaúcho, né? Os reforços chegaram já na segunda metade do ano. Poderia ter sido feito um esforço maior da direção e ter trazido alguns jogadores que acabaram chegando, né, nessa metade do ano, mas aí você tem também a questão aí contratual. O Ener Valencia, por exemplo, tinha contrato até o final agora da temporada 22-23. O Bruno Henrique, mesmo caso, terminou o contrato dele recentemente, né? O Campanhar veio no meio da temporada. Enfim, outros jogadores que acabaram chegando,
né, que não tinham contrato, esses aí poderiam ter sido antecipadas as vindas deles para o Internacional. Mas o fato do Mano não ter conseguido fazer com que o seu time rendesse a ponto de ele ter um time muito melhor do que o ano passado, fez com que houvesse esse desgaste com o torcedor, né? E aconteceu esse desgaste com o torcedor do Internacional. No estádio Beira-Rio, na partida contra o Palmeiras, no momento do anúncio, né, do Mano Menezes, ele acabou sendo muito vaiado. E aí a gente parte por um lado, né, de que tem um torcedor realmente que vai ao estádio, tem um torcedor que consome, tem um torcedor que está vendo, e esse torcedor ele acaba se manifestando, seja no estádio vaiando, com aquilo que ele não está concordando, ou também, né, na sua rede social, né? E a gente pode ver aí pelas bolhas que havia muita insatisfação. E esse é um fato extremamente importante. Mas você também vê, né, cronistas, né, indo para os seus canais, indo para onde trabalham, dizer algumas coisas que, cara, não são verdades. Como, por exemplo, né, de que a demissão do Mano Menezes foi meramente política. Obviamente que o Mano teve muitos outros momentos de mais instabilidade, como, por exemplo, nessa temporada, né, como aquele momento em que ficou 5 jogos sem ganhar e a derrota para o Grenal, a eliminação para o Caxias. Ali já seria um ponto de ruptura do Inter com o Mano Menezes, mas acabou não acontecendo. Levou para a estreia do Campeonato Brasileiro, eliminação, derrota para o Grêmio no Clássico Grenal e jogando muito pouco futebol, tomando uma roda do Grêmio. Não houve também esse período, né, de ruptura. E aí os episódios que acabaram acontecendo nessa última semana, como, né, um cronista ter externado que conversa, né, seguidamente com o técnico Mano Menezes, troca ideias sobre time, troca ideias sobre reforços, né, isso também acabou não pegando bem na direção do Esporte Clube Internacional. Então, né, todos esses fatos somados ao pouco futebol, que eu acho que é o que mais pesou para a saída do técnico Mano Menezes, acabaram culminando na saída do treinador. Tchatcho Kudê é um novo técnico do Inter. O que Tchatcho Kudê pode apresentar para o Inter? Obviamente que o Tchatcho sofreu bastante resistências, até da direção do Internacional, até de pares dentro da direção, de torcedores que ficaram magoados da maneira como o Tchatcho Kudê acabou saindo do Internacional. E é bom a gente explicar a maneira que o Tchatcho Kudê acabou saindo do Internacional, porque, né, ficam versões e outras versões. O que acabou acontecendo? O Tchatcho Kudê, né, perdeu os seus principais pares de confiança que ele tinha dentro do estádio do Beira-Rio. Quem o contratou, que na época foi o Roberto Melo, que era o vice, né, do presidente Marcelo Medeiros. Quem ele tinha extrema confiança na época, que era o Alessandro Barcelos, que acabou saindo, né, para concorrer à presidência do Internacional. Então, né, o Tchatcho ficou sem ter com quem ele lidar, né, no dia a dia, trocar ideia, e aí ele acabou tendo alguns conflitos com o Rodrigo Caetano, que é justamente o normal. E aí, meu amigo, ele percebeu que não teria muito respaldo, que ele não teria muita proteção por parte da direção, pelas críticas demasiadas que vinham externamente, né? E obviamente que o técnico, ele tem esse filtro, ele acompanha a rede social, ele acompanha a imprensa, então mesmo ele dizendo que, né, estava protegido, obviamente que chegava alguma coisa, até alguns momentos umas críticas injustas, justamente porque, né, esse pessoal de opinião não gostavam do trabalho do técnico Tchatcho Kudê. Enfim, Kudê saiu, aconteceram as duas coisas ao mesmo tempo, ele não tinha respaldo, apareceu uma proposta do Celta de Vigo vantajosa para ele, ele acabou indo, ficou 2 temporadas lá no Celta, foi demitido, vem para o trabalho no Atlético Mineiro, resolveu ter os mesmos problemas que ele teve aqui no Internacional, falou demais na imprensa, né, reclamou muito do elenco, reclamou também da falta de respaldo, e isso também acabou pesando, né, para
a saída do Tchatcho Kudê da equipe do Atlético. Mas ele saiu, deixou o time estabilizado, deixou o time dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, Campeonato Campeão Mineiro, classificado na Copa Libertadores da América. Enfim, tudo isso aconteceu aí com o técnico Tchatcho Kudê lá no Atlético. E agora ele retorna para o Internacional. Obviamente que gerou uma grande comoção, né? Parte da imprensa que não gostou da maneira como o Tchatcho Kudê acabou deixando o Internacional, deixou isso bastante claro nas suas críticas ao Kudê, no momento em que ele acabou saindo do Internacional e agora nessa volta, e isso acaba acontecendo, né? De gente dizer que está torcendo para o clube, mas que em alguns momentos solta, né, alguma opinião mais ríspida, mais ácida em relação ao Tchatcho Kudê. Bom, eu sou favorável ao retorno do Tchatcho Kudê. Eu achei que a maneira como ele saiu, é importante as pessoas saberem separar, né? A maneira como ele saiu do Internacional não foi a maneira mais correta, né? Ele acabou utilizando um problema que ele tinha realmente interno para, né, aceitar a proposta do Celta de Vigo. As reclamações demasiadas dele na imprensa, nos microfones, solicitando reforços, também não repercutiu legal, também não pegou bem, não só com a torcida, mas também com os dirigentes. Por mais que muitos torcedores soubessem da necessidade que o Internacional tinha de trazer reforços, de agregar qualidade para o seu elenco. Mesmo quando não tinha dinheiro, não tinha plata, né, ele conseguiu, com o seu conhecimento, com o seu empresário, trazer alguns jogadores para cá, como o Abel Hernandes, como o Leandro Fernandes, enfim. Esses jogadores, o Musto, esses jogadores vieram naquela possibilidade que o Internacional tinha de contratar jogadores no mercado. Eu acho que o Kudê deve ter, né, ouvido do presidente Alessandro Barcelos. Eu quero acreditar que o presidente Alessandro Barcelos tenha falado isso para ele, né, de que essas declarações elas não serão toleradas, né, pela direção, por mais que os dois tenham um bom relacionamento. Ele não chega com a formação do elenco, o elenco já está pronto, né, ele pode agregar uma ou outra peça, mas, né, é importante saber, né, que o contexto ele é diferente. O Kudê tem um elenco muito mais qualificado com que aquele que ele trabalhou em 2020, ele tem peças melhores, ele tem jogadores individuais melhores, ele tem um cara que lutou pela chuteira de ouro na Europa, que é o Ener Valencia, o cara que marcou muitos gols ao longo da temporada passada, coisas que ele não tinha. Na temporada que ele passou aqui pelo Internacional, ele tinha que lidar com o Thiago Galhardo, ele tinha que lidar com o Marcos Guilherme, são jogadores de qualidade inferior a esses jogadores que tem atualmente no estádio Beira-Rio. Enfim, intensidade, lutar pela vitória, ter gana pela vitória, isso aí todo mundo viu nos trabalhos do Kudê, seja no Rosário Central, seja, né, no futebol mexicano, quando ele teve uma passagem rápida pelo Xolos. Ele passou também pela equipe do Racing, também sempre buscando essa intensidade dentro dos seus jogos, dentro dos seus treinamentos. Na primeira passagem dele pelo Internacional, na passagem dele pelo Celta de Vigo, na passagem dele pelo Atlético. Uma coisa, eu acredito que o torcedor colorado está aliviado nesse momento, é que o seu time vai entrar em campo com gana, buscando ganhar, buscando vencer os seus jogos. Se vai ganhar, se vai vencer, meu amigo, aí são coisas do futebol. Mas que vontade para ganhar, vontade para vencer, você pode ter certeza que os times do Tchatcho Kudê sempre tem. E a gente que acompanha aí o campeonato argentino, a gente que acompanha o futebol sul-americano e acompanha também o futebol europeu, sabe que esse trabalho é enraizado no Tchatcho Kudê. E o Tchatcho Kudê consegue convencer os seus atletas que no momento em que eles fizerem aquilo que ele está propondo, a certeza, né, de bom resultado ou de sucesso naquilo que eles vão fazer acaba acontecendo. A gente já viu de próprios jogadores que já trabalharam com o Kudê, o Yuri Alberto, o próprio Thiago Galhardo, falando que sofreram nas mãos do Kudê ao longo da pré-temporada, ao longo dos treinamentos, mas que todo aquele lastro, né, imposto pelo técnico argentino acabou fazendo diferença na frente. Eles acabaram sendo jogadores mais resistentes e acabaram, né, tendo resultados importantes. Enfim, vamos aguardar para ver como é que vai ser a estreia do Kudê no próximo domingo, 4 da tarde, lá no Nabi Abichedi contra a equipe do Red Bull Bragantino.
Beleza? Gostou do vídeo? Então tá, te inscreve aí no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!